alunos do terceiro ano, bem-vindos de volta. Dessa vez eu vou gravar essa aula rápido também, não vou demorar muito também não. Aquele dia acabou a energia, então grava uma coisa mais bonitinha, né? Não se preocupe, a imagem tá ruim por conta que eu tô usando outros recursos para conseguir fazer o meu fundo, não ter fundo, né? Porque meu fundo meio tá aqui do meu lado, aqui, ó. Aqui vocês estão vendo, tem uma coisa, ó, tá vendo aqui, ó? Dá pra ver aqui embaixo aqui da minha mão, aqui, ó, um azul perdido aqui. Então esse aqui é meu fundo azul, só que eu tô tentando usar o fundo verde, tá? Vamos lá, vamos continuar então. A nossa aula de sociologia, eu vou gravar essa parte e já em seguida eu vou fazer a lição e aí logo mais vocês se preparem para poder dar continuidade então nas lições, tá bom? Vamos lá, vamos abrir aqui então a nossa pagininha, deixa eu organizar aqui. Então, vamos lá. Muito bem, então vou regravar, vamos só comentar essa parte, então, a divisão social do trabalho na sociedade capitalista. Então vamos lá. Com o desenvolvimento do capitalismo, a divisão social do trabalho foi se tornando cada vez mais complexa. Quantas ocupações e quantas especialidades diferentes temos em nossa sociedade? Está perguntando quantas? Né? Várias. Cada vez mais, com o desenvolvimento do capitalismo, os trabalhadores deixaram de produzir um produto do começo ao fim do processo de produção para se dedicarem apenas a uma parte dele. O local de trabalho também se modifica. Antes de existirem as fábricas, grande parte do trabalho ocorria em casa, sendo muitas vezes realizado por todos os membros da família. Primeiro vieram as manufaturas, que deram o pontapé inicial nessa separação e fizeram com que o produto deixasse de ser resultado do trabalho de um único trabalhador, para se tornar resultado de atividades de vários. Então é simples, então ele está falando aqui dessa divisão que houve da história, né? Que agora a pessoa não faz tudo lá, cada pessoa faz uma parte da produção. Todo mundo conhece isso aqui, né? Depois que surgiu a grande indústria, que aumentou ainda mais a divisão do trabalho com os avanços da tecnologia, aqueles que procuravam emprego em uma fábrica eram treinados para se especializar em uma única tarefa, recebendo um salário pelo trabalho realizado. Muito bem. Vamos lá. A divisão do trabalho foi analisada de diferentes maneiras por vários autores. Emile Durkheim, por exemplo, um sociólogo muito importante na formação do pensamento sociológico, considerava fundamental a divisão do trabalho para a vida dos homens em sociedade. Para Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo vivo, um organismo em que cada uma das partes, instituições e indivíduos têm papéis determinados e existe em função do todo. Tá certo, ele está falando aqui que a sociedade é um organismo e cada um tem sua tarefa, cada um está inserido na sociedade, cada um tem que exercer aquilo da qual está designado. Né? Pensa o seguinte, se o mundo, por exemplo, o mundo sem ninguém, tá? Então, por exemplo, vai chegar uma hora que algumas coisas que você precisa de manutenção humana vai começar a se deteriorar, então quer dizer, é meio que impossível algumas coisas na sociedade vão se manter se não tiver ninguém cuidando, certo? Vamos lá. O que mantém esses indivíduos unidos ou em comparação com o organismo humano, o sangue que circula e mantém todos os órgãos conectados em funcionamento, é o que o Durkheim chama de solidariedade, que é todo mundo junto, né? Que circula, que mantém tudo, que faz tudo funcionar. Em sociedade onde há uma divisão simples do trabalho, cujos membros se assemelham entre si e compartilham uma vida comum, como em tribo indígena tradicional, por exemplo, prevalece o tipo de solidariedade por ele chamado de solidariedade mecânica. Nesse caso é o pertencimento ao grupo que dá sentido à vida das pessoas. E o nós é muito mais forte do que o eu. Então quer dizer, toda a sociedade ali ela se mantém porque todos fazem tudo, todo mundo tem um papel, todo mundo, né? A tribo ela se todo mundo não agir da maneira como tem que agir, não agir certo, então a tribo não vai funcionar. Isso é muito diferente no mundo construído a partir do capitalismo. Então tem uma diferença, né? O aumento da vida nas sociedades, da circulação dos indivíduos de um lado para o outro, a ampliação da produção e a troca de mercadoria tornam cada vez mais difícil dizer que os homens permanecem juntos porque compartilham uma vida em comunidade. Pelo contrário, o que começa a aparecer com mais força são as diferenças entre eles. Pensa um pouquinho, né? Você não compartilha mais vida em comunidade porque, por exemplo, cada um tem sua casa, mas cada um tem sua vida. Então, no fim das contas, você não é que nem uma tribo que está o tempo todo junto, tá todo mundo trabalhando junto, todo mundo pensando junto. Não, a sua vida individual
né? Nem sempre está todo mundo no mesmo ambiente, então você tem a sua vida, individual no fim das contas, né? Assim, nesse novo tipo de sociedade, um outro elo entre as pessoas é predominante, a solidariedade orgânica. Tá aqui, ó, solidariedade orgânica. Esse tipo de solidariedade é o resultado de uma nova divisão do trabalho no capitalismo. Cada um dos indivíduos precisa cada vez mais dos bens e dos serviços produzidos por outros para sobreviver. Então, por isso que ele fala que é orgânico. Lá na mecânica todo mundo consegue, cada um sua tarefa, todo mundo fazer. Já na solidariedade orgânica, o que ele está querendo dizer é que o que cada um faz individualmente é em função do outro. Então, por exemplo, tem o cara que cuida da água. Se ele não cuida da água, eu não consigo ter água aqui em casa. O cara que cuida de manter a usina hidrelétrica, se ele não mexer lá, eu não consigo ter aqui. Se não tiver quem produz a roupa, eu não consigo comprar porque tem que ter alguém que produz. Quer dizer, o desejo de comer, de se vestir é preciso de pessoas que produzam os alimentos, as roupas, que já não são mais produzidos no âmbito da comunidade. É isso que tem que ficar claro. Do mesmo modo, meu trabalho também pode ser essencial para outros. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Eu sou professor, se eu não dou aula e não dou a nota de vocês, a escola não emite um documento próprio para vocês poderem ter sua vida, né? De repente, seu trabalho está te cobrando o diploma, só que você precisa ter alguém que te dê aula, alguém que digite sua nota, alguém que assine seu documento. É a mesma coisa. Do mesmo modo, meu trabalho também pode ser essencial para os outros. Solidariedade precisa de pessoas com diferentes funções e especialidade, o que contribui para gerar solidariedade e coesão entre os indivíduos. Assim, a divisão do trabalho no capitalismo é vista de maneira bastante positiva em Durkheim. Outros autores, como Adam Smith, economista e filósofo escocês do século XVIII, também tinha uma visão bastante otimista, né? Então vamos ver o que ele fala, né? Aí, aquela questão do operário, né? Eu achei bacana essa parte, tá certo? Essa questão de como que o operário faz, a quantidade dos alfinetes, sabe? Eu não vou ler porque a gente já leu essa parte, tá? A gente já leu, tá? Então quer dizer, é a questão da própria manufatura, da mecanização. Então quer dizer, o tipo de produção que tem, né? Quer ver aqui, ó, ao passo que em outras, o mesmo operário às vezes executa 2 ou 3 delas, mas embora não fosse muito hábeis e portanto não tivesse particularmente treinado para o uso das máquinas, conseguiam quando se esforçaram fabricar em torno de 12 libras de alfinete, enquanto uma máquina fabrica aí, né, fabrica mais. Então dá uma lida de novo nesse texto aqui que eu acho bacana, esse texto do Adam Smith, a gente já falou, né? É a questão de trabalhar junto, né, na linha de 10 pessoas trabalhando junto, fazendo todo o processo, é a diferença também de quem está trabalhando individualmente, tá? Mais ou menos isso que ele quer dizer. Eu não vou ler, depois vocês leem, o texto não é difícil, é um texto mais simples, tá bom? Dá uma lida aí no seu livro. O aumento da divisão do trabalho contribui para o desenvolvimento e enriquecimento da sociedade, gerando riqueza. Todas as camadas da população, inclusive as mais empobrecidas, seriam beneficiadas pela abundância de bens que passaria a ser produzida a partir do aumento dessa divisão. O que Karl Marx pensava sobre isso? Né? Ele pensa o seguinte: a divisão do trabalho, que tinha como objetivo o aumento da produtividade e o aperfeiçoamento do método de trabalho, tornando o trabalho cada vez mais leve, menos pesado e mais criativo, acabou por contribuir para que os trabalhadores perdessem o controle do seu trabalho e se tornassem independentes dos donos do capital. Né? O dono do capital é isso, gente. Tem os donos todos. E na verdade a gente depende deles, né? Depende deles. Essa é a relação social fundamental do capitalismo para Karl Marx, da qual derivam várias outras, como relação de compra, de venda de força de trabalho, os donos os donos de meio de produção e os proprietários, e há os que vendem sua força de trabalho em troca de salário aos trabalhadores. Eu já expliquei isso, aquela teoria socialista, a questão da venda do trabalho, né, a venda da força de trabalho. Ele está querendo dizer então que mesmo a gente precisa sobreviver de uma forma. Então, por exemplo, se é uma sociedade capitalista, não precisa do outro. E eu também vendo. O capitalista vende os produtos dele, mas eu também vendo. Tá vendo? Ele tá querendo dizer que o cara fica rico, mas eu também vendo coisa pra ele. O que eu tô vendendo pra ele? Minha força de trabalho. Entra aquela questão de mais-valia, de quanto que recebe e quanto não recebe. Certo?
Também não vou me estender, porque acho que não fica tão difícil entender isso aqui. Como já não produz objeto do começo ao fim, como a decisão do que e como produzir é do capitalista, o trabalhador não mais percebe que seu trabalho é tão mercadoria quanto as mercadorias que enchem as prateleiras dos supermercados e aumentam a riqueza dos proprietários, que eu estou acabando de dizer. Quer dizer, o capitalista vende os produtos, mas eu também estou vendendo produto para ele, né? Então, quer dizer, a minha mercadoria é a minha força de trabalho. Marx chama esse processo de alienação do trabalho. Mercadoria e alienação também são dois conceitos fundamentais na obra desse autor. E aí a gente vem aqui mercadoria. Mercadoria é a forma assumida, pelos produtos e pela força de trabalho na sociedade capitalista. Toda mercadoria possui um valor de uso e um valor de troca. Enquanto valor de uso, a mercadoria tem propriedade de satisfazer necessidades humanas. Então, lembrando que essa questão de valor, no sentido que a gente sempre usa, você não dá valor ao seu estudo, você não dá valor ao seu trabalho, você não dá valor à sua mãe. Essa palavra valor, ela foi instituída aqui nesse momento com Karl Marx. Ela não existia isso, não existia essa situação antes. Não tinha esse negócio de valor. Por exemplo, o pão é útil para placar nossa fome, um casaco é útil para nos proteger do frio, mas há coisas úteis que podem não ser mercadorias. Se fazemos um pão em casa para o consumo da família, este pão não é mercadoria. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Tem coisa que tem o mesmo produto é mercadoria, mas se você fizer uma camisa aqui em casa não é mercadoria, porque não estou vendendo. Tá? Interessante essa relação que ele está fazendo. Para ser uma mercadoria, ela precisa ser comercializada. O pão que compramos na padaria é uma mercadoria. Ele também tem, além de um valor de uso, um valor de troca. O valor de troca de uma mercadoria é calculado pelo tempo de trabalho, gasto em sua produção. Mais-valia, a gente já falou isso ano passado lá na teoria socialista. Quem quiser ver essa aula está lá no meu canal. O que pode variar e depender da sociedade do período histórico, né? O gasto com a produção. Tá certo? Deixa eu ler de novo aqui que eu acho que me perdi. O valor de troca de uma mercadoria é calculado pelo tempo de trabalho gasto em sua produção e que pode variar a depender da sociedade do período histórico. Também, de repente, daqui 100 anos, por exemplo, uma coleção de selos hoje pode não valer nada, daqui 100 anos pode valer. Então, quer dizer, eu compro uma coisa hoje, deixa eu ver se ela está aqui. Por exemplo, aqui tem uma moeda, deixa eu ver se a câmera consegue enxergar. Deixa eu pegar aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tudo bem, não estou preocupado com o foco. Essa aqui é aquela moeda da Olimpíada, certo? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é Rio 2016, certo? Aqui. Rio 2016. Não sei se dá pra ver se eu acho que o chroma aqui vai atrapalhar. Certo? Daqui 100 anos essa moeda pode... não, já tá valendo. Uma moeda dessa que custa 10, 15 reais. Quer dizer, R$1 que custa 10 reais. Pra você ver como é que pode. Então, depende do momento histórico. Então, por exemplo, lá futuramente isso aqui é raridade. Então, quem tem uma dessa aqui, eu tenho várias lá no quarto. Em troca do que precisa, cada um oferece o resultado de seu trabalho, ainda que esse trabalho apareça na forma de moeda. Eu não lembrava dessa parte do texto aqui, que foi adquirida por meio do trabalho. Assim, no capitalismo, as mercadorias são produzidas para venda no mercado e acabam ganhando vida própria, como se não existisse muito trabalho por trás dela. Entendeu? Olha a sacada disso aqui. Quando compramos mercadorias nos supermercados, nos shopping centers, e não enxergamos o que por trás delas há muito trabalho humano, e que foram estabelecidas relações sociais pela sua produção, tá? Então, quando compramos mercadorias nos supermercados, nos shoppings, não enxergamos que por trás delas há muito trabalho humano e que foram estabelecidas relações para a sua produção. As mercadorias ganham vida própria. Uma calça jeans vale um corpo mais bonito, um cigarro vale a vida mais livre, um automóvel traz felicidade. Traz mesmo. Se não tem, dá o dinheiro que a gente compra. Esse processo, Marx chamou de fetichismo da mercadoria. Então, quer dizer, esse valor que você dá ao produto, por exemplo, eu vou comprar um vestido para ficar, né, e todo mundo ficou amarrado, eu comprei um carro para me ostentar. Quer dizer, ele quer dizer assim que quem ostenta, existe um porquê que existe isso, é o fetichismo. O que tem mais valor no capitalismo é o que se pode comprar e vender no mercado. Coisas simples, como cultivar um jardim, perdem valor por não entrarem nesse esquema de compra e venda. Coisas simples como cultivar um jardim perdem o valor porque não entram nesse esquema de compra e venda.
certo? Então vamos entender aqui o que é essa alienação. Na perspectiva de Marx, a alienação pode ser caracterizada por três aspectos. O trabalhador é alienado em relação às coisas, não se percebe como produtor das mercadorias, nem percebe as mercadorias como resultado de seu trabalho. O trabalhador é alienado em relação a si mesmo, suas atividades de trabalho, sua vida pessoal, sua energia física e mental são percebidas como se não lhe pertencesse. O trabalho deixa de ser uma atividade de liberdade e criação para se tornar apenas uma obrigação, uma necessidade para que o trabalhador obtenha os meios necessários para a sua sobrevivência, certo? Então sugiro vocês darem depois uma olhada no que é alienação, procurem outros locais, não só dependam de mim, tá? Mas alienação é isso, tá? Essa questão do trabalho, né? Deixa eu pegar aqui, tá bom? Quer dizer, o que o trabalhador faz? É aquela velha história, comunista não pode ter iPhone. Claro que comunista pode ter iPhone, porque ele trabalhou para aquilo ali, só que ele não aguenta pagar. Não só iPhone, eu posso inclusive dizer assim, o comunista não pode ter uma BMW. Dificilmente vai ter, porque uma BMW que cara. Então assim, teria que ter, o engraçado é isso, né? Ele vende a força de trabalho, só que a sua venda de força de trabalho para produzir um carro muito caro não dá, ele não consegue pagar aquele mesmo carro que ele produz. É um negócio maluco. O trabalhador é alienado em relação a si mesmo. Suas atividades de trabalho, sua vida pessoal, sua energia física e mental não são percebidas como se não lhe pertencesse. A criação para se tornar apenas uma obrigação, necessidade para que o trabalhador obtenha os meios necessários para a sua sobrevivência. Né? Então tá aí. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu não tenho, porque eu fechei. Eu fiquei reiniciando tanto o computador aqui que eu não consegui. Deixa eu só verificar aqui. Tá? Tem deixa eu ver, atividade da página 156, 157. Eu vou ver se eu publico lá no Classroom, tá bom? Pessoal, é isso, deu 18 minutos da aula, fiquem com Deus, até a próxima, a gente vai conversando, é isso, tá? Eu não vou me estender, vou colocar as duas aulas lá no Classroom para vocês, tá bom? Fui.